Então, continuando, diz que é filho legítimo de Cisino e Petronila, já falecidos, e que nasceu no dia 5 de janeiro de 1880, na propriedade Panorama, quer dizer, ele nasceu nela, no município de Bom Jardim, desse estado. Ponto e vírgula. Segundo, isso é uma declaração que o Pedro está fazendo. Segundo, que é, assim, maior de 50 anos de idade, parece que é uma marca importante naquela época, 50 anos. Quer dizer, ele já era maior de 50 anos de idade, que é solteiro, não tendo por isso prole legítima ou legitimada. Como, né, meu pai? E o Augusto? Não, minha filha, mas ele é louco de reconhecer que tem um filho Augusto aqui, menina. Mas meu pai, mas ele tem. Mas menina, mas é um filho, é cozido. E ele era casado com aquela mulher. Eu sei que ele era casado. E havia esse tal documento, mas o processo inteiro, é por isso que eu fui em busca do processo, feito um louco, entendeu? Para conseguir as peças do processo, para tirar cópias. É difícil mesmo entender por que um pai renega um filho. Sabemos que na cultura brasileira, até bem pouco tempo atrás, por vezes até mesmo hoje, embora alguns focos da mudança já estejam aí. Mas, como eu ia dizendo, até bem pouco tempo atrás, a maternidade era e é sempre compulsória. Mas a paternidade era opcional. E é por isso que muitos de vocês nos comentários aqui do YouTube me relatam histórias parecidas de abandono. Eu sei que muito das histórias do meu pai são histórias de todos vocês, de todos nós. Muitos de vocês me falaram de pais ausentes, pais cujos filhos tiveram um primeiro encontro depois de décadas e nada flui. Por quê? Bom, temos uma miríade de possíveis razões, que passam quase sempre por questões econômicas e ou culturais dos preconceitos brasileiros. Algumas das histórias que vocês me trazem são de filhos de fora de um casamento, filhos completamente abandonados e por vezes com irmãos nascidos desse mesmo pai, mas numa dita união legítima. Irmãos que levam outra vida, com a presença emocional e financeira desse pai. Existem aqueles pais que, sem dinheiro, ou por vezes com dinheiro sim, mas sem querer diminuir o padrão de vida, pois impera o egoísmo e a irresponsabilidade, fazem de tudo para não reconhecer um filho e somem. Tudo isso que vocês relatam existe aos montes no Brasil, embora as leis e a tecnologia que comprova a paternidade tenham mudado e muito para mostrar aos irresponsáveis que o ato de colocar alguém no mundo gera consequências e responsabilidades. Se tem uma coisa que dá cadeia nesse país hoje, de muitas impunidades, é atraso de pensão alimentícia de menor de idade. Mas acho que alguns de vocês não se atinaram para um fato realmente curioso. Pedro de Albuquerque Queiroz não teve um filho fora de um casamento. Ele era casado com Antônia Maria da Conceição, a governanta do engenho Sete Ranchos, lá de Amaragi. Casado, de papel passado, na capela do engenho, por um padre que se chamava La Greca. E isso está documentado. O documento do casamento entre ele e Antônia Maria da Conceição, que se dera naquela capela daquele engenho Sete Ranchos, o padre La Greca, que chamava-se assim esse padre, o padre fora até o Recife, a pedido do meu pai Augusto, para dar o testemunho dele de que casara os dois. É um casamento religioso católico. Além disso, Augusto tem o sobrenome Albuquerque Queiroz, exatamente o sobrenome do pai. E não se consegue um sobrenome do nada. Os documentos de pai e mãe são usados para isso. Augusto foi sim seu filho por um breve período de tempo, para depois deixar de ser. E não estou falando do ato de se ausentar, mas do ato de renegar. Afinal, a ausência de muitos pais na vida dos filhos é comum no Brasil, mas renegar é um ato um pouco mais raro. Pedro fez 2 testamentos afirmando que era solteiro e não tinha filhos. 2 inverdades, ou melhor, 2 mentiras, lavradas em cartório, para criarem direito.
Isso sim é mais raro, sobretudo quando o filho carrega, veja só, o seu sobrenome. Por que isso? Bom, vamos à suposição do peso do assassinato, o peso de Caim ter matado Abel. Se você estiver supondo que Pedro não queria passar a herança ao filho Augusto, porque esse filho estava ligado ao lado da família que estava contra ele, sobretudo quando veio a ideia do casamento com a prima Letícia. Bom, saibam que o primeiro testamento de Pedro é bem anterior à ideia desse casamento. A mãe de papai, a Mara, ainda era viva, nem tinha Letícia. E Pedro já se dizia solteiro, sem filhos, renegando Augusto e passando tudo para alguns escolhidos. Depois, quando Augusto se casou com Letícia e em poucos meses iniciou o processo de paternidade, Pedro fez um segundo testamento, dessa vez chegando a adotar algumas pessoas, fazê-las como filhos adotivos, porque ele se dizia alguém sem filhos. Eu hoje acho que talvez houvesse ali um preconceito social, porque Augusto era filho de uma governanta. Um passado que Pedro talvez não quisesse para sua imagem, que um dia foi casado com uma servente de um engenho e teve um filho com ela. É curioso que ele nunca mais tenha se casado. Bem, ele não poderia se casar, senão legalmente seria bigamia. Mas nem ao menos ele se juntou com outra mulher. Nem teve outros filhos que levassem seu nome. A quem ele se orgulhasse de ter colocado na universidade, ter herdado todas as lojas, todo o comércio, todas as terras, se formado em direito ou medicina ou engenharia. Essas coisas de rico do Brasil de antigamente. Parece até que Pedro se casou com o trabalho, com o enriquecimento. Lembrem-se que essa governanta, a Antônia Maria da Conceição, dizia que mulher que se preza não repete filho com o mesmo homem. E eu acho muito legal uma mulher com uma sexualidade assim livre, mas faço uma observação. Ou essa mulher não quer ter mais filhos, ou então um primeiro casamento assim não vai durar muito tempo. Porque se ela quiser mais filhos, vai procurar outros homens. Afinal, mulher que se preza não repete filho com o mesmo homem. Será que Pedro tomou raiva de uma mulher assim, que queria ficar com ele por um tempo, mas não para sempre? Que teve um filho com ele, mas pretendia ter outros filhos com outros? Ou será que ela só começou a pensar assim quando Pedro a abandonou e sumiu no mundo? Eu realmente não sei. Fico aqui quebrando a cabeça tentando entender. E é muito provável que eu só esteja tentando entender nada mais, nada menos, que a falta de caráter de Pedro de Albuquerque Queiroz. Afinal, quem manda matar um irmão pode muito bem renegar um filho por razão nenhuma. O primeiro testamento, ele é feito, está aqui como registro, está aqui escrito, eu estou com ele escrito, no dia 25 de janeiro de 1949. Porém, veja só, essa data ela antecede de um mês a morte da minha mãe. Papai não estava de jeito nenhum namorando com Letícia nessa época, é óbvio que não. Neste momento, eu acho que não havia nada para estar urgenciando Pedro ou Otávio a fazerem um testamento. Que Pedro recorre ao advogado Otávio Correia para defendê-lo quando o negócio já estava preto, porque já estava um processo correndo, coisa e tal, e então parece, se eu não estou enganado, que foi a partir daí que o conhecimento entre Pedro e Otávio Correia se deu, o primeiro conhecimento entre eles se deu, e ficou incumbido da defesa do Pedro. Ficou incumbido, e não sei quanto tempo que demorou para o julgamento acontecer, eu só sei que quando o julgamento ocorre, o advogado consegue livrar o Pedro. Livrar, quer dizer, ele saiu inocentado, certo? Saiu inocentado. E é dessa aproximação, desse conhecimento entre os dois que uma amizade surge e essa amizade se propaga por décadas além, tá certo? Essa amizade faz com que
O Pedro, que se envolvera com muitos outros casos que não era necessariamente de morte, mas casos de comércio, de briga, de como pagou e não pagou, essas coisas, sabe? Coisas comerciais, etc. E quem sempre era o advogado do Pedro nessas coisas todas era o Otávio Corrêa. Obviamente que ele ia pagando as coisas para o Otávio Corrêa, porque ele já estava crescendo como sendo comerciante, o Pedro. Foi pouco a pouco crescendo, ficando cada vez mais rico e cada vez mais enrolado com questões, porque, imagina, né? E todas as confusões que ele se metia, sempre apelava para o Otávio Corrêa, que o defendia e o livrava sempre das confusões todas, ou lhes ensinava o que é que ele devia fazer, o que é que ele dizia dizer ou não, etc. e tal. Só sei que um ajudava o outro e o outro ajudava um. O Otávio Corrêa passou, e não era muito difícil, era muito costumeiro lá, que um advogado, que quando começava a ganhar um certo prestígio, começava a concorrer a cargos de deputado, de vereador, etc. e tal, e foi o que aconteceu com o Otávio Corrêa, que o Otávio Corrêa vai sendo eleito, né, deputado, e sempre com o auxílio financeiro muito grande do Pedro, mas não só do Pedro na certa, né? Quer dizer, tinha outros senhores de engenho, eu acredito, que também tinha essa amizade com esse Otávio Corrêa, isso aí já é uma dedução minha, e ele foi sendo conhecido, primeira legislatura, segunda, terceira, sei lá eu quantas, até que ele se torna um deputado famoso. Ele foi deputado estadual sempre, né? E por tanto tempo que ele foi advogado, por tanto tempo que ele foi deputado, que ele chegou a fazer parte da mesa da Assembleia Legislativa do Estado e chegou a ser presidente da Assembleia, chegou a ser presidente desta mesa, quer dizer, o presidente da Assembleia. E na presidência ele substituía o governador quando o governador e o vice-governador estavam ausentes. Então ele começou a substituir, ora por um dia, 2, 3, uma semana, sei lá, e quando o governador, que nem sempre era o mesmo, mas o Otávio Corrêa sempre era o mesmo, que era repetidamente eleito, ele chegou a assumir até mesmo quando o governador ia fazer uma viagem para fora do país, ia demorar 2 semanas, coisa e tal. Então ele ficava, e ele levava o vice com ele, né? Que negócio, né? E ficava o Otávio Corrêa. O Otávio Corrêa passou a ser chamado também, já de quase como sendo o governador, né? O regra 3 do governo, né? Regra 3. Né? É verdade que meu pai, o Pedro, como nascido em 1880, nós estamos aqui quase que em 1950, ele já estava próximo dos 70 anos. É por isso que ele fez. Talvez. Então, é a isso que eu atribuo, tá? Essa é a iniciativa. Ele com 70 anos naquela época, devia estar se achando muito perto da morte. O segundo é de que data? O segundo está bem claro o que está acontecendo. Ele é do dia 23 de maio de 1953. Ou seja, papai e Letícia já estavam casados há um ano, mais ou menos, porque eles se casaram em junho de 1952. Compareceu como testador perante mim tabelião Pedro de Albuquerque Queiroz, brasileiro, solteiro, maior, proprietário, disse que é católico, apostólico, em cuja crença sempre viveu e espera morrer com a graça de Deus. Muito bem. Disse que é filho legítimo de Urcisino Severo Pereira de Queiroz e de Dona Petronila de Albuquerque Queiroz, já falecidos, e que nasceu no dia 5 de julho de 1880, na propriedade Panorama, que pertencia a ele, Pedro, no município de Bom Jardim, deste estado. Disse que é solteiro e não tem descendência. Disse que, podendo, portanto, dispor da totalidade dos seus bens, conforme lhe faculta a nossa legislação civil, ora o faz pela maneira que se segue.
disse que deixa ao menor Eduardo Francisco Corrêa de Araújo, filho de seu amigo Dr. Otávio Corrêa de Araújo e de sua esposa, Dona Maria Elizabeth Novaes de Araújo, a quantia de 100 mil cruzeiros. Deixa ao menor Edgar, que era filho, que é outro filho, ao menor Edgar Novaes Corrêa de Araújo, filho do mesmo doutor Otávio Corrêa e de sua esposa, Dona Maria Elizabeth, né, a quantia de 50 mil, a metade, 50 mil cruzeiros. Deixa ao menor Eugênio, já é um terceiro filho, Novaes, aí tudo a mesma coisa, que é filho do doutor Otávio e da Dona Maria Elizabeth, e deixa a menor Eleonora, que já parece uma menina, Novaes Corrêa de Araújo, filha dos mencionados, doutor Otávio Corrêa, barará, a quantia de 100 mil cruzeiros. Aí interessante que com essa, como é mulher, ele deixa uma quantia maior, que é a quantia também igual ao que o Eduardo ele deixa, 100 mil para os dois. Os outros é 50, que institui herdeiros do restante da totalidade de seus bens, e do restante aí inclui, no caso do Panorama, esta fazenda, o Panorama dos seus bens, existentes por ocasião de seu falecimento, inclusive tudo quanto pertence ou venha a pertencer a ele, testador, na propriedade Panorama, cita ao município de Bom Jardim, deste estado, ao seu sobrinho, olha só quem é que ele deixa do Panorama, ao seu sobrinho e afilhado Jader de Albuquerque Queiroz, menor, emancipado por sentença, filho do irmão dele, testador José Aprígio de Albuquerque Queiroz, porque esse é um dos irmãos que ficou ao lado dele, que ficou ao lado do Pedro, entendeu? Você nota como aquela morte e tudo que se seguiu, eu não vou dizer fantasma, porque eu querendo dizer que ele estava perseguido por isso, por fantasma, mas o testamento aqui fica muito claro, na minha maneira de ver, quer dizer, com os meus olhos, e a compreensão minha, de que aqueles fatos, eu anotando coisa do meu primo, Jaime de Albuquerque Queiroz, todo mundo é Albuquerque Queiroz, ninguém tem outro. Ninguém tem outro sobrenome. Mesma coisa, todo mundo é Albuquerque Queiroz. Então, o Jaime, que era primo meu, que foi da Polícia Civil, né? O Jaime é filho do Manuel Glicério, né? E eu havia mandado para o Jaime uma carta, não sei se você viu, eu tenho cópia dela aqui, pedindo a Jaime, eu estava com mais ganas de começar a escrever naquela época, pedindo a ele que me dissesse qual foi a data em que aconteceu a morte, etc. e tal, que ele me desse elementos mais substantivos, né, e me informasse melhor. A reação dele é uma reação que eu classifiquei naquela época e continuo classificando de medo. Eu acho que nem sei se ele me deu resposta a isso, ou se ele arrumou uma desculpa qualquer para não dizer nada. Eu acho que a morte do pai deixou também algum fantasma de medo sobre ele, de que talvez, quem sabe, pudesse também matar o filho. Algo assim. Diz aqui que o Jader de Albuquerque Queiroz, filho desse tal irmão, no caso Aprígio, que era menor, emancipado por sentença, filho do irmão dele, testador, José Aprígio de Albuquerque Queiroz, já falecido, quer dizer, nessa época o Aprígio já estava morto. E da interdita, olha só que coisa interessante, e da interdita Dona Maria Anita de Albuquerque Queiroz, quer dizer, a esposa desse tal irmão do Pedro, no caso Aprígio, chama-se, ela estava, no caso, interdita. A quantidade de loucuras que existia nessa família é muito grande. Ela estava interditada por questão mental, ou supostamente, né? Supostamente por consanguinidade, porque é um tal de casar-se primos, né? Isso era um costume generalizado no país todo. Esse outro, o segundo, o testamento número 2, o segundo, ele já se dá numa quadra
inteiramente diferente do anterior por vários motivos, né? Primeiro, quer dizer, já tinha se consumado o casamento. O casamento se dera em 1952, isso aqui é de 50 e foi em junho, quer dizer, são 11 meses depois apenas do casamento. Quer dizer, casamento ao qual, como você sabe, ele havia se contraposto, Pedro, havia tentado ver se impedia, não conseguiu, daquilo tudo que você sabe, não é? Uhum. Então, e ele estava 4 anos mais velho também, né? Quer dizer, ele já não tinha 69, já estava com 74 já, né? Os 73 para 74 anos. E aqui nesse Segundo Testamento se diz o seguinte: presente Escritura, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber, de um lado, como outorgante, bem atenta a isso, viu? Como outorgante adotante, Pedro de Albuquerque Queiroz, brasileiro solteiro, maior, proprietário e comerciante. Não, peraí, ele vai adotar os filhos do Otávio Correia? Exatamente, é isso. E não E o Otávio vai deixar que o Pedro adote os... Vai e concorda, e aqui diz que ele concorda, e que o filho, o adotado, ele ora chama de adotado e aditivo. Veja só, eu estou lendo, deixa eu continuar lendo, e aí eu vou continuar lendo, eu explico. Ele outorgante adotante, Pedro de Queiroz, brasileiro solteiro maior. Quer dizer, tudo isso já deve ter, antes de tudo, deve ter havido muitas conversas, como fariam, imagina tal. Imagina. Proprietário e comerciante, residente domiciliado nesta cidade, e, de outro lado, como outorgados adotados. Jader de Albuquerque Queiroz. Ele adotou o sobrinho. O filho do Aprígio, o primeiro, mas vem outros. Aí ele diz: solteiro, maior, agricultor e proprietário, vírgula. Marieta de Albuquerque Queiroz, quem era? Irmã do Jader. Tá. Filha do mesmo Aprígio, ou seja, sobrinha de Pedro. Tá. É o casal, Jader e Marieta. Solteira, estudante, menor, púbere, com assistência de seu irmão e representante legal, que é o mencionado Jader de Albuquerque Queiroz, ambos residentes e domiciliados na Fazenda Vitória. Fazenda Vitória, do município de Bom Jardim também. O município é o mesmo. Deste estado, olha só, e Eduardo Francisco Correia de Araújo, que é o filho mais velho do Otávio Correia, solteiro, que é o que parece, entendeu? Solteiro, estudante, que é o que parece, não, parece muito. Que é igual ao seu pai, né? Que é a mesma cara do seu pai. Eu lembro que era o Eduardo. Solteiro, estudante, menor, púbere, residente domiciliado nesta cidade, com assistência de seu pai e representante legal, doutor Otávio Correia de Araújo, todos brasileiros, reconhecidos pelos próprios de mim tabelião e das testemunhas adiante nomeadas, e no final assinadas, de que de tudo dou fé, e perante as mesmas... Então, peraí, do Otávio, ele só adotou um filho, só adotou o Eduardo? Todos os demais que receberam dinheiro naquele testamento número 1, aqui foram esquecidos, não foram adotados. Só um foi adotado. Ele adotou 3 pessoas. Ele adotou 2 sobrinhos, o filho do Otávio. E o filho mais velho do doutor Otávio. Vocês suspeitam que Eduardo Francisco Correia de Araújo seria filho, talvez, do próprio Pedro? Não falo nem adotado, mas que seria filho mesmo. Sim. Porque o seu pai, Augusto, disse que esse Eduardo era a cara dele. Era a cara do próprio Augusto. Eu vi. E você viu. Eu quero até que você me conte essa história, mas calma. Eu quero que você me conte. Mas eu só quero te dizer que o Eduardo Francisco Correia de Araújo, como ele tem 18 anos, ele seria filho do Pedro quando o Pedro tinha 55 anos de idade. O que você acha? 55 anos? Ainda dava para fazer filhos.
Prestes 55? 70 e poucos anos, Prestes. Luiz Uhum. Carlos O que tem Prestes? Fez o quê? teve filhos aos 70 e poucos anos. Pode ser filho dele com 55, né? Pode, tranquilamente. Pode. Tá. É um Aí, filho tardio, né? Um filho já tardio para ele. uhum. Mas pode. Agora me conta essa história de quando você era pequeno e seu pai foi lá. Vai, me conta isso. Uma certa feita, papai foi comigo numa coisa que era como se fosse a Ceasa de hoje em dia. A Ceasa de hoje em dia é um negócio muito grande, né? Em Recife também. Mas não era ainda uma coisa assim, tão um prédio vetusto, assim, grande, etc. Não era assim. Mas era uma coisa muito cheia de sujeira, tinha os boxes, mas eram muito sujos, etc. E papai, então, me põe para ficar em frente a um corredor de boxe, me põe para que eu ficasse em frente, embora afastado. E ele disse assim, olha, fica olhando para aquele lugar ali. Eu digo, mas fica olhando para quê, papai? Ele disse, fica olhando para ali, menino. Fica aqui, não saia daqui, fique de pé aqui, plantado, olhando para aquela escada ali. Eu digo, mas que coisa, mas fique aí, estou lhe mandando. Tá bom, eu fiquei ali, feito um panaca, né? E de repente me desce um sujeito falante, né? E aí eu presto atenção, porque ele era muito falante, assim. E aí eu olho pro cara e tomo um susto, porque eu vi meu pai mais novo, sabe? Uhum. Eu fiquei com os olhos assim. Eu não falei com ele, nem falou comigo, nós não trocamos palavras sequer, nada. Mas eu fiquei de queixo caído. Aí, finalmente, papai aparece e diz, e que tal? Ele perguntou para mim. Eu disse, papai, o senhor que desceu ali parece um senhor mais novo. Quem é essa pessoa? Ele disse, vem cá. Aí ele me pega pelo braço e me leva, tá certo? Me tira dali, daquele lugar. E me leva para longe. E lá longe ele me explica um pouco mais, mas não com detalhes. Meu pai não era de detalhar as coisas para mim. Meu pai não era confidente meu. Ele era meu pai e a figura do pai que ele projetava sobre mim era a figura de ferro de alguém do qual eu era escravo. Eu tinha que fazer exatamente o que ele mandava eu fazer, e se eu não fizesse, eu apanhava, e eu apanhei muito, eu levei muitas surras. Eu sabia que o braço daquele homem era pesado. Mas o que foi que ele te explicou? Ele me disse, não, ele não me disse esse cara é filho da Tarzana, ele não falou assim. Isso eu trouxe aqui apenas para que você visse esta pessoa e esta figura. Eu disse, mas papai, e quem é? E ele não me deu explicações, entendeu? Ele não me deu explicações. Porém, veja, como ele já de outras feitas, junto com diante de amigos, ou junto de amigos não, mas de pessoas que ele conhecia, ele falava que o governador do estado era corno. Ele falava isso alto, né? As pessoas, inclusive, recomendavam a ele que ele tivesse cuidado, que ele tivesse, né? Mas que coisa nenhuma, é um corno safado, tinha um ódio danado, entendeu? É um corno safado, coisa e tal. Pô, então é isso, quer dizer, esse incidente encerra por aí, assim, quer dizer, está contido ali. E eu não sei nem por que carga, porque ele tinha ido ao antigo Ceasa, naquela época eu acho que não se chamava assim, fazer compras. Fazer compras não, porque ele não fazia compras, ele quase que achacava os produtos, ele como policial, ele pegava uma galinha na frente do cara que estava vendendo as galinhas, olhava assim se estava gordinho, não sei o quê, e entregava a galinha para mim. Guarda isso aí. E eu não via nenhum movimento de pagar, dele pagando. Ou seja, eu não era burro para não entender de que ele estava achacando, de que ele estava roubando a olhos vistos. Entendeu? Quer dizer, valendo-se da sua condição de policial civil, entendeu? Ele era guarda noturno e depois foi guindado, subiu um pouquinho e foi subcomissário de Olinda, uma coisa assim,
mas não sabia sequer tomar nota de um fato acontecido. Aí ele me levava, às vezes, em certas noites, para que eu ficasse anotando o acontecimento. Chegava uma pessoa, anota o nome daquele ali, o nome daquele dali, aqui, repete aí o que eles estão dizendo. Aí eu escrevia. Meu Deus. Aí, Mas a coisa mais importante que eu queria que você falasse hoje, aqui rapidinho, é sobre aquela foto que os dois tiraram juntos, em que situação foi essa, que você me relate o desenrolar desse processo, aonde que ele parou, o fato de que o processo sumiu, qual foi a indenização que ele conseguir, que deu para comprar uma casa, mas não foi muita coisa. Né? E aquela foto dos dois, meu pai e do pai dele, que foi tirada no salão principal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aquela foto foi tirada em 1955, segundo informação que me deu meu próprio pai e que eu escrevi em uma das fotos. Segundo informação do meu pai, esta foto foi tirada no ano de 1955. Muito bem. E aquilo era um processo de paternidade. E aquilo ali era uma das fases, né? Quer dizer, no caso seria uma audiência que iria haver, que deve ter havido, e que o juiz mandou que se aproveitasse, no caso, a ocasião, e se batesse uma foto dos dois juntos. E o fotógrafo assim fez. É aquela tal foto que você conhece. Muito bem. Aí, em 56, no começo de 56, em fevereiro, eu acho, o Pedro morre. Um pouquinho depois da foto, né? Então, a foto foi em 55 e ele, Pedro, morre em 56, em fevereiro de 56, se eu não estiver errado. E, obviamente, a morte, tudo me leva a crer que a morte do Pedro não interrompe com o fluxo que o processo estava tendo. Tinha pessoas que foram chamadas para depor, enfim, tinha algumas fases que estavam já postas e que a morte de Pedro não impediu que essas fases ocorressem. Não sei. O que é que de objetivo mais eu sei? É que 11 anos, justamente 11 anos, após a morte de Pedro, que se dera em 56, no ano de 1967, portanto, 11 anos, os três herdeiros, os três que haviam sido adotados e, portanto, herdeiros, tá certo? Houve uma combinação talvez intermediada pelos advogados, né? Houve uma combinação que cada um desses três herdeiros daria a papai 500 mil cruzeiros, né? O que daria 1,5 milhão de cruzeiros. Os três, cada um daria 500 mil cruzeiros para que o papai, Augusto, cedesse os direitos futuros de herdeiro caso o processo de paternidade viesse a dar positivo para, no caso, Augusto. Quer dizer, se Augusto viesse a ganhar, os três estaria com 500 mil cruzeiros, comprando antecipadamente os direitos futuros que Augusto teria como herdeiro, se aceito fosse. Para que, em documentos separados, dos quais eu tenho aqui 2 deles, papai declarava receber aqueles 500 mil em troca de ceder os seus direitos futuros como herdeiro único, caso o processo de paternidade fosse julgado positivo para Augusto. É isso. E ele aceitou isso? Ele aceitou. Ou seja, era uma desistência do processo. Ele vende os seus direitos futuros. É como se fosse uma desistência. Desista do processo que eu te dou esse dinheiro aqui. Ele vende. Eu tenho aqui 2 documentos, se você está aí vendo, 2 documentos em que, o primeiro deles, o que mais rapidamente aceita e paga sem delongas, sem nada, no caso, o Eduardo.
O Eduardo é o primeiro a aceitar, o primeiro a pagar, sem bochejar, sem nada. Está aqui os 500 mil, assina tudo direitinho, tudo bonitinho. Pagou os 500 mil. Foi o primeiro a pagar, o primeiro a aceitar, o que resolveu logo. Tá certo? E isso aconteceu, segundo está aqui neste documento, em janeiro de 1967. 11 anos. Ou seja, o negócio já estava se enrolando muito mesmo, né? Por isso que eu acho que ele aceitou o dinheiro, né? Ou talvez... Ele já tinha vários filhos já, e o negócio demorando. Isso. Enfim, foi isso. Então, está aqui em janeiro de 67, 11 anos após, papai, certamente pressionado por Letícia, né, vende 1/3, né, do seu direito por 500 mil cruzeiros. Isso em janeiro de 67, está aqui. Quando foi em setembro do mesmo ano, de 67, quem vem a fazer isso é o Jader. O Jader, que é um daqueles filhos daquele Aprígio, também faz a mesma coisa que o Eduardo havia feito alguns meses antes. Também entrega 500 mil, que entrega em duas parcelas, mas paga os 500 mil. Também, então aqui tem dois, tá certo? Aí o que é que acontece com o terceiro? O terceiro enrosca um pouco, porque a Marieta, que era a dona dessa outra terceira parte, a Marieta havia casado-se. Casou-se com um sujeito chamado Enio Guerra, que, tempos depois, esse Enio Guerra viria a ser primo do governador do estado de Pernambuco, Paulo Guerra. Era tudo gente de muito cima. Uhum. Aí, então, a Marieta agora estava colocando como escudo para conversar com o papai Augusto, o seu esposo, Enio Guerra. Né? E esse Enio Guerra não procede de forma rápida, enfim, não procede de forma igual ao que os dois outros anteriores fizeram. Ao contrário, disse que ia pagar, mas começou a enrolar, e numa certa feita, numa certa noite de festejo pela vitória eleitoral do Enio Guerra como candidato a deputado, né? Papai... ele também era deputado? Sim, todo esse pessoal são deputados, são primos de governadores, é tudo gente assim, né? Não é brincadeira, né? E esse Enio Guerra, então, faz, inclusive, uma atemorização com o papai no final da noite, já quase meia-noite e tantas coisas assim, se aproxima de papai com dois homens e disse: vem cá, moço, dirigindo-se a papai, o senhor está aqui por quê? Eu lhe devo alguma coisa? E, de fato, foi pagando aos poucos e demorou 1 ano quase. E Letícia fez várias viagens até a casa dele, e ora não achava, ora achava, não sei o quê. Enfim, terminou com ele pagando. E esse 1,5 milhão, o que aconteceu? E foi com esse 1,5 milhão que eles compraram a casa do bairro chamado Barro, tá certo? Que é uma casa que aparece em várias das fotos, tá certo? Uma casa meia chincringos, tal, mas é uma casa ampla, etc. Tal. E, muito bem. Então, os direitos de papai foram cedidos e vendidos, 1/3, cada um desses terços por 500 mil, dando 1,5 milhão. E ele recebeu, portanto, né? E papai diz nesses documentos que dá como certo, líquido e acabada a contenda, acabou. Fim. É isso que se depreende da leitura, pelo menos desses 2 textos que eu tenho, eles aqui comigo. Bem, pessoal, estamos no Engenho Sete Ranchos, na Casa Grande do Engenho Sete Ranchos. O engenho faz parte agora da usina União Indústria e fica localizado na cidade de Amaragi, Pernambuco.
Essa nossa visita é para prestigiar e também em homenagem a Eneida Queiroz e ao seu pai Ayrton, que ela contou no seu canal um pouco da história da sua família, dos seus antepassados por parte de pai, que veio daqui desse engenho. Então vai para você, Eneida Queiroz, e para o senhor, seu Ayrton, essa nossa visita do canal na Rota dos Antigos Casarões. No início do século passado, o engenho foi adquirido por Francisco da Rocha Pontual Júnior, que era casado com Dona Lauriana Concionila Gonçalves Lins Pontual. Ele faleceu e sua esposa casou pela segunda vez, com o comendador Rogoberto Barbosa da Silva, que veio falecer antes da Dona Lauriana. Em meados da década de 1930, com a morte da proprietária, o engenho foi a leilão e passou mais de 2 anos para ser arrematado.